Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Boa noite a todos. Meu povo de Deus, meu povo amado, meu povo querido. Mais uma vez, mais uma série, a 10ª série da mesa. Nós vamos para 100 mensagens e o meu coração está cheio de alegria. Eu me emociono com esses números, não por questão de quantidade, mas sim por tudo que Deus tem feito através desse projeto. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à mesa com o Thiago Bartos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para os nossos corações. E hoje, vamos no primeiro tema, confie em Deus. Esse tema parece um Jordão, porque, pensa comigo, confiar em Deus é normal. Quem não confia em Deus? Se eu perguntar para cada um de vocês, a gente vai dizer, eu confio em Deus. Você confia, tia? Você confia? Todos nós confiamos. Será? Será que a gente confia em Deus em meio às crises? Será que a gente confia em Deus em meio aos desertos? Será que se eu estiver passando uma crise financeira, quando verdadeiramente nada mais parece resolver, quando eu estou em meio a um deserto que eu ando e eu não saio de lá, será que verdadeiramente a gente continua confiando em Deus? Ou quem sabe alguém dessa mesa, ou você que está nos assistindo, algum dia falou assim, Deus esqueceu de mim, Deus não me responde. Porque as circunstâncias muitas vezes fazem a gente criar esse sentimento. As circunstâncias que a gente está inserido muitas vezes fazem com que a gente pense que nós somos as circunstâncias. Só que hoje eu quero falar para cada um de nós, nós não somos as circunstâncias que nós estamos inseridos. Nós somos filhos amados de Deus Pai e Ele nunca deixou de falar conosco. Mas Thiago, eu oro e não escuto. Mesmo o silêncio de Deus pode ser a resposta que vocês procuram. Mesmo o silêncio de Deus muitas vezes está nos direcionando. Como assim, Thiago? Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou orar para Deus, eu vou entender o que Deus quer. Só que muitas vezes Deus não responde. Mas por que Deus não responde às vezes a sua oração? Porque Ele está falando assim, não faz nada, não se mova, apenas espera, apenas confie. Só que tem gente que fala, não, quem cala consente. Eu já escutei gente falando isso. Por quê? Para validar aquilo que a gente quer. Para validar as coisas que verdadeiramente a gente quer. Isso não é confiar. Isso não é verdadeiramente colocar na mão de Deus. Então, nós temos duas circunstâncias. Nós temos aquela quando a gente está em meio a um problema, em meio a uma crise, em meio ao deserto. E que Deus simplesmente mantém a gente lá por um tempo. Por quê? Porque é necessário. É no meio do deserto que a gente é forjado. É no meio dos problemas que a gente vai criando estrutura para viver tudo que Deus sonhou. Existe aquela frase, Deus não dá mais do que a gente pode carregar. Todo mundo já falou isso. Só que aquilo não é somente para o mal, aquilo é para o bem. Muitas vezes a gente não está pronto para receber a bênção que Deus sonhou para nós. Muitas coisas não acontecem porque a gente não está pronto ainda para viver aquelas coisas. Então, se nós estamos em um meio deserto, se você que está em casa está passando por uma crise no seu casamento, uma crise financeira, eu não sei qual é o problema, mas a Bíblia diz que nada fica no oculto para o Senhor. E você não entrou nesse vídeo, vocês não vieram nessa mesa apenas porque o Thiago convidou. Não, porque existe um projeto de Deus, vocês são escolhidos por Deus. Você que está assistindo esse vídeo, você é escolhido por Deus para essa mensagem. Deus manda eu te dizer que continue confiando nele. Ele está no controle de todas as coisas. A crise que você está passando, as dúvidas que você tem, são necessárias para esse tempo. São necessárias para que você se prepare para receber aquilo que ele sonhou para você. Porque Deus não vai liberar se você não estiver pronto. Só que o que não pode é a gente estar em meio a um problema, em meio ao deserto, simplesmente a gente desiste. Eu sempre falo, só não vive o propósito quem desiste no meio do caminho. Então, você dizer que confia em Deus é muito fácil quando tudo está bem. É fácil confiar em Deus indo na igreja. É fácil confiar em Deus quando as coisas estão bem. É fácil confiar em Deus quando a tua vontade humana está sendo suprida de alguma forma. Quando o que você quer acontece. Agora eu quero ver você dizer que você confia em Deus ou confiar, porque falar até papagaio fala, querido. A gente pode ensinar uma calopsita a cantar hino. Então falar não valida ninguém. Agora eu quero ver você confiar de verdade quando você está em meio a um problema, quando você é confrontado, quando as coisas que eu e você, não acontecem da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer. Então aí eu pergunto, será que nós confiamos verdadeiramente em Deus? Será que verdadeiramente a gente crê que mesmo no silêncio,
Ele continua no controle de todas as coisas. Então essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós, que de alguma maneira estamos inseridos em alguma situação, que a gente quer determinar como, quando e onde ela vai acontecer. E por algum motivo aquilo não está acontecendo ainda, a gente pensa que Deus não escuta, que Deus não quer nada comigo. Deus, eu quero dizer uma coisa para você, assim como José quando estava dentro da prisão, eu fico imaginando, o texto não diz isso, mas eu fico imaginando José, depois que ele revela, traduz os sonhos do copeiro e do padeiro, que a gente conhece a história, o texto diz que ele fica 2 anos esquecido na prisão. 2 anos. O texto não fala, mas eu acho que José chegou em um determinado momento que ele pensou assim, caramba, me esqueceram aqui. Deus me esqueceu aqui. Porque isso é natural. Quando as coisas não acontecem, quando a gente não sai do lugar, quando a gente não rompe, quando o deserto é muito longo, quando as coisas estão apertadas, é a gente achar que as pessoas esqueceram de nós, a ponto de achar que Deus esqueceu de nós. Só que Deus está no controle de todas as coisas. O texto diz, eu já falei isso algumas vezes, que se aquele copeiro tivesse lembrado de José, no tempo que José pediu, que na forma humana o José fala, a única coisa que eu te peço, quando você estiver em frente ao faraó e bem, lembre-se de mim, pois eu fui arrancado da minha terra e fui largado aqui injustamente. Então, se aquilo tivesse acontecido quando o copeiro saiu, hoje nós estaríamos lendo que José foi um grande padeiro, porque quem morreu e a necessidade de faraó era do padeiro. Você entende que Deus guardou José por 2 anos. Ele preparou José porque ele não queria que José fosse um padeiro. Nada contra os padeiros, só que José foi um governador. Então entenda, talvez o silêncio de Deus, a prisão que vocês se encontram, que você está em casa, é Deus dizendo, ei, calma, eu não quero que você sempre seja somente isso. Eu estou querendo que você seja um governador da sua vida, da sua empresa, dos seus negócios, do seu casamento. Então não ache que Deus te esqueceu. O texto diz que, do nada, de repente, foram buscar José, porque o faraó teve um sonho. E somente José poderia traduzir aquele sonho. Você entende que aos olhos humanos, quando eu li aquela passagem, eu queria matar aquele copeiro. Eu falei, por que esse homem não lembrou de José? José, o texto diz que cuidava dele de forma especial. Então assim, por que não lembrou? Deus tirou José da memória, não foi o copeiro que não lembrou. Só que o texto diz que o copeiro escuta sobre o sonho. Quando está passando, sonho na hora, José. E ele que fala de José para o rei naquele momento, para o faraó. Então entenda, às vezes você está querendo ser um padeiro e Deus está te escondendo e te guardando numa prisão, para que você seja um governador, para que você viva aquilo que Deus sonhou para você, e não aquilo que os olhos humanos estão determinando, ou que o seu coração, a sua cabeça está pedindo. Então José foi um governador, e não um padeiro. Nunca esqueçam disso. Às vezes você está guardado, você está escondido, Deus está em silêncio, porque Ele está preparando para que quando você saia dessa prisão, você não tenha que buscar saber de algo, apenas você é a solução. Então continuem confiando em Deus, independente da situação que nós nos encontramos, independente da situação que você se encontre. Não deixe de confiar em Deus. Ele pode estar te guardando, Ele pode estar te preparando, Ele pode estar te testando. Apenas continue confiando, não desista. Desistir não é uma opção. Deus está falando aos nossos corações hoje. Continue. Espere, continue, porque de repente alguém vai bater na porta e vai dizer, ei, vem cá, agora chegou a sua vez. Então eu quero falar com você que está em casa, eu quero orar sobre a sua vida. Eu quero orar para que Deus derrame sobre você uma paciência dobrada dos céus, para que você espere o tempo de Deus, para que você continue confiando independente da circunstância. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo e uma nova estação, assim como José. Eu declaro que de repente alguém baterá e falará, venha, chegou a sua vez. Chegou a vez de você governar a sua vida, governar os seus sonhos, governar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo e uma nova estação. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus é contigo.